Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Bem-vindo à nossa aula de Geometria e Desenho Geométrico. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão, do conteúdo que nós já vimos, tá? O porquê isso? Porque o primeiro e o segundo módulo, já foram fechados, tá ok? Então, a intenção é o quê? Revisar toda a matéria para que vocês se preparem para as avaliações. Sendo que, preste atenção, no sétimo ano, o primeiro módulo, não tivemos conteúdo de geometria, Não tinha conteúdo de geometria. Então, nós pulamos para o segundo módulo, lembram? Então, pulamos para o segundo módulo, E fizemos o segundo e o terceiro módulo, tá ok, gente? Então, foi fechado todo esse conteúdo, do primeiro, do segundo e do terceiro módulo com vocês, tá? Então, foi fechado todo o conteúdo, exercício, correção desses exercícios, tá? Foi tudo fechado, tudo direitinho. E agora chegou o momento de revisar novamente esses conteúdos para tirar todas as dúvidas de vocês. E hoje nós vamos entrar com o conteúdo do quarto capítulo, capítulo 4, módulo 2, que iniciou lá no módulo 2, Então, as figuras geométricas espaciais. Nós vamos ver novamente, tá? Recapitular tudo de novo, para que não fique nenhuma dúvida, Para que vocês consigam aí fazer as avaliações do primeiro e segundo. Então, vamos lá. Figuras geométricas, gente. As figuras geométricas espaciais, as figuras geométricas, elas são separadas em dois grupos, que são as planas e as espaciais, tá? Essas espaciais, elas também são sólidas, Essas figuras planas, elas são conhecidas como os polígonos e os não polígonos, tá? O que vem a ser os polígonos? O que é um plano? Um plano é aquela figura que possui duas dimensões, Elas são bidimensionais. E as espaciais são os sólidos geométricos, São conhecidas como os poliedros e os não poliedros, que nós já estudamos, tá? E essas figuras geométricas espaciais, elas são tridimensionais, elas possuem três dimensões, que são o quê? O comprimento, a largura e a altura. Possuindo aí uma terceira dimensão, ela passa a ocupar um lugar no espaço, tá? É um objeto que está o quê? Ocupando um lugar naquele espaço ali, naquele plano, tá bom, gente? Então, as figuras planas são aquelas que têm duas dimensões, Somente um comprimento e uma largura, Então, quando nós temos uma terceira dimensão, nós temos aí um objeto ocupando o quê? Um lugar nesse espaço, tá? Então, as figuras geométricas, são separadas nesses dois grupos aí, que é a geometria plana e a geometria espacial, tá? Então, as formas geométricas, pessoal, espaciais, elas são encontradas no nosso dia a dia, Em nossa volta, nas construções das cidades, podemos encontrar na natureza, Diversas aí figuras geométricas espaciais podem ser encontradas nos edifícios. Vejam bem, olha, na Lua, que tem o quê? Tem o formato de quê? De uma esfera, Podemos encontrar aí nos prédios, que são os paralelepípedos, tá bom, gente? Então, são várias as formas. No supermercado, na natureza, podemos notar as mais variadas formas em nossa volta, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos dela, Os poliedros e os não poliedros. As formas geométricas espaciais, elas podem ser classificadas em poliedros e não poliedros. Lembrem só que eu expliquei para vocês que os poliedros são os sólidos geométricos que possuem todas as suas partes planas, Todas as suas faces são planas, São somente planas. E os não poliedros são os sólidos geométricos que possuem pelo menos uma parte curva, Vai ter aí, olha, pelo menos uma parte o que? Arredondada, quando ele possui pelo menos uma superfície arredondada. Eu vou chamar de não poliedros e aqui nós temos os poliedros, Observem aqui, olha, todas as suas faces são planas
e os não poliedros possuindo aí pelo menos uma superfície arredondada, que dá uma curva nesse objeto, né, nesse sólido geométrico, tá ok? Estas imagens, elas lembram algumas formas geométricas espaciais, né? Nós temos elas aqui. Veja o nome que recebe cada uma delas. Então, nós temos alguns sólidos geométricos, né? A pirâmide de base quadrangular, nós temos um paralelepípedo, um prisma de base pentagonal, um cilindro, nós temos um cone, nós temos uma esfera. Todos eles, gente, se enquadram dentro da figura geométrica espacial. São sólidos geométricos, sendo que são classificados, né, em poliedros e não poliedros, tá? Então, os poliedros e os não poliedros, eles são sólidos geométricos. Sendo que os poliedros, olha, todas as suas faces vão ser planas, né? E os não poliedros, as suas faces vão ser arredondadas, tá? Pelo menos uma face, ela é arredondada, tá ok? Então, só para relembrar aí, para vocês focarem bem. Os poliedros, né, pintados de vermelhos aí, são os prismas. Lembra dos prismas, das pirâmides, né? Os poliedros, eles podem ser classificados em prismas e pirâmides. Não significa que todos os poliedros são prismas e pirâmides, né? Nós temos várias formas de poliedros, mas nós podemos classificar alguns em prismas e pirâmides. Os prismas são aqueles em que as suas partes, suas faces laterais, elas são quadrangulares e idênticas, paralelas, né, entre si. Todas as suas faces laterais terão que ser quadriláteros para ser um prisma, né? E as pirâmides, que está desenhada aí na cor de azul ali, as pirâmides, todas as suas faces laterais terão que ser triângulos, né? Terão que ser triangulares. Para quê? Para ser classificado como uma pirâmide, tá? Então, nós temos aqui, olha, poliedros que têm essas características, tá? Então, aqui nós temos exemplos de não prismas e não são pirâmides ao mesmo tempo, né? Não são poliedros, mas não têm as características de prismas e de pirâmides. Devido a esse motivo, não estão classificados dentro aí de prismas e pirâmides. Tá ok, gente? Aqui nós temos exemplos, olha, de poliedros, né? Com grande número de faces aí, tá? Que não são prismas e não são pirâmides. Então, polígono de base, tá? De acordo, gente, com a base, né, do meu prisma ou da minha pirâmide, nós podemos classificar, né? Classificá-los de acordo com a sua base, vocês lembram? Então, quando eu tenho um polígono de base triangular, eu vou ter uma pirâmide triangular e um prisma de base triangular. Quando eu tenho uma pirâmide de base que é um quadrilátero, eu vou obter uma pirâmide quadrangular e um prisma quadrangular. Quando a minha base é um pentágono, eu vou obter uma pirâmide pentagonal e um prisma pentagonal. Quando a minha base é um hexágono, eu vou obter uma pirâmide hexagonal e um prisma hexagonal. Tá ok? Então, podemos nomear os prismas e as pirâmides de acordo com o polígono da base, tá? Classificação dos poliedros, só para relembrar aí, gente, todo mundo já tá craque, né? Nisso daí, todo mundo tá, ó, bem afiado. Classificação dos poliedros de acordo com as suas faces. Podemos nomear os poliedros de acordo com a quantidade de suas faces, né? É assim que nós nomeamos cada poliedro aí. Então, quando o poliedro ele tem 4 faces, nós temos um tetraedro. Tetra vem de quê? De 4. Quando nós temos um poliedro de 5 faces, nós temos um pentaedro, penta de 5. 6, um hexaedro. 7, um heptaedro. 8, um octaedro. 9, um eneaedro. 10, um decaedro, né? 12, um dodecaedro. Quando temos 20 faces nesse poliedro, nós temos um icosaedro. Tá bom, gente? Só para recapitular aí, só para lembrar aí. Então, de acordo com as suas faces que nós vamos nomeá-los, tá? Relação de Euler. Bom, a relação de Euler, nós temos essa equaçãozinha aqui, né? Essa igualdade, para determinar o que? O vértice, ou a face, ou a aresta de um poliedro, né? E essa relação de Euler, ela é válida para os prismas e para as pirâmides, quando nós queremos encontrar o vértice
quantos vértices tem esse poliedro, né? Quantas faces tem. Então, nós vamos utilizar a igualdadezinha, né? Vértice mais face, que é igual a aresta mais 2, tá? Então, só substituir aí o número, né, que está pedindo faces e vértices e determinar a letrinha aí, tá? Isolar a letrinha aqui, olha, para determinar o seu valor. A aresta, nesse caso aqui, vai ser 6 arestas, né? Esse sólido geométrico aqui, que nós temos o que? Uma pirâmide. Então, para determinar quantas arestas nós temos essa pirâmide, né? Foi possível utilizar aí a relação de Euler. Outro exemplo aqui, né, da relação de Euler, nesse caso aqui agora nós temos um prisma, né? Um prisma de base triangular, onde eu já sei que ele tem 6 vértices, 9 arestas, mas eu quero saber o número de faces. Então, o que eu vou fazer? No lugar do vértice eu vou colocar, né, um número, e no lugar de arestas eu vou colocar o 9, eu quero encontrar quem? O número de faces. Então, desenvolvendo aqui, olha, F é igual a 5 faces, então eu vou ter 5 faces. E relembrando uma coisa muito importante, as faces também são as bases, tá? Nós vamos também chamar não somente as faces laterais dos poliedros, as bases também chamamos de faces. Tem alunos que confundem muito isso, tá? Então, nós vamos ficar por aqui. Então, demos uma relembrada legal, o que é um poliedro, o que não é um poliedro, né? Os elementos de um poliedro, que são os vértices, a relaçãozinha de Euler para que nós possamos encontrar os vértices, as faces e as arestas desse poliedro, né? Vimos também, demos uma relembrada nos prismas e nas pirâmides, muito importante também, para que possamos fazer os exercícios. Agora nós vamos realizar os exercícios das folhinhas, os exercícios complementares, que é a revisão, tá? Nós vamos, nesse momento, se preparar para as avaliações. Na próxima aula nós teremos a revisão novamente, tá? Com um novo conteúdo que já foi dado, tá? Para que vocês possam se preparar aí, tá ok, gente? Então vamos lá, mão na massa.